Se você tem dúvida sobre o uso de crase, esse vídeo é para você. Meu querido seguimor e minha querida seguimora, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Gramaticação. Nesse quadro você vai ter aula sobre os assuntos de gramática que você tem dúvida. Então, se tu tem dúvida em algum assunto específico, já deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar essa aula para você. É importantíssimo lembrar que esse assunto é muito cobrado em provas de concurso, de vestibulares e também na redação. Por isso que você precisa dominá-lo. Aproveita e já se inscreve também aqui no canal para você não perder nem esse, nem os outros vídeos que eu vou liberar também. Já me segue lá no meu Instagram para a gente se manter em contato direto. E se você tem algum amigo ou amiga que tem dúvidas sobre esse assunto, aproveita e já compartilha esse vídeo com ele e com ela, para eles ficarem por dentro de tudo também. Bora começar então a nossa aula, o nosso quadro Gramaticação, que é o nosso quadro Gramática em Ação. E nessa primeira aula vamos falar especificamente sobre o uso da crase. O que é a crase, para que ela existe e como usá-la. Então, nessa aula nós vamos responder a todas essas dúvidas. Para iniciar, eu já quero trazer uma questão desafio para você. Dá uma pausa agora nessa aula, resolve essa questão e lá no final da aula a gente vai fazer a resolução dela e identificar qual é o item correto. Eu peço que você resolva primeiro essa questão aqui, para ver como é que está o seu grau de conhecimento a respeito do uso de crase e para você treinar também, o seu cérebro, porque aqui no Gramaticação é gramática em ação, é um estudo ativo no decorrer das aulas que eu for trazendo aqui. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas. Os defensores de sistemas de iniciativa privada apontam a ineficiência e a rigidez geralmente associadas a burocracias governamentais, econômicas, estatais e sugerem que a competição, longe de ser perdulária, age como um incentivo à eficácia e ao espírito empreendedor, conduzindo à queda de preços e a produtos e serviços da melhor qualidade. Então, identifique aqui nessa questão qual é o item correto que preenche essas lacunas. Antes da gente falar sobre crase em si, nós primeiro precisamos passar sobre o assunto de regência verbal e nominal. E por que esse assunto é interessante? Porque o assunto de crase está contido dentro do assunto de regência verbal e regência nominal. A regência se trata da relação de dependência entre termos, ou seja, vai haver um termo regente, que não tem o seu sentido completo, que vai precisar do seu complemento, o chamado termo regido. Vamos identificar cada um deles. Há verbos que vão precisar de complemento para serem entendidos. Como, por exemplo, o verbo acredito em você. Se a oração for apenas acredito, automaticamente a gente faz aquela pergunta, tá, você acredita em quê? Então, este complemento aqui complementa a ideia do verbo acreditar, certo? Que nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto e temos um objeto indireto, porque ele se liga ao verbo por meio desta preposição. Acabamos de ver um exemplo de regência verbal. E como acontece a regência nominal? Da mesma forma. A regência nominal, ela acontece com adjetivos, substantivos e advérbios. E todos esses nomes, eles são transitivos, eles precisam de complemento porque eles sozinhos não fazem sentido sozinhos. Eles precisam de uma complementação. Veja, sou leal aos meus sentimentos. Aqui nós temos o quê? A característica do sujeito, ok? Sujeito oculto, eu. Eu sou leal aos meus sentimentos. Se a oração terminasse aqui, eu sou leal, ela teria o seu sentido completo entendido, que seria os seus sentimentos? Não. Portanto, esse termo leal, esse adjetivo, precisa do seu complemento. Tenho aversão a pessoas mentirosas.
Aqui a gente tem o quê? Um substantivo. Se a oração acabasse aqui, tenho aversão, automaticamente surge aquela pergunta, a quê? E essa complementaçãozinha aqui é a resposta a essa pergunta. Há pessoas mentirosas. Então, há pessoas mentirosas complementa o sentido do substantivo aversão. Por fim, nós temos João vive alheio a tudo. Nós temos o advérbio alheio, indicando o modo como João vive. Se terminasse aqui a oração, João vive alheio, automaticamente a gente perguntaria a quê? Alheio a quê? Então, a gente tem a complementação desse. Então, nós temos aqui, ó, esse a tudo complementando o advérbio alheio. Dentro dessa relação de dependência entre verbos e complementos, nomes e complementos, é que vai acontecer o advento da crase. Porque a crase é um assunto de regência verbal e não de acentuação. Oh, Jesus, esse menino vai inventar de fazer uma zoada uma hora dessa. O que é, então, o fenômeno da crase? Veja, a crase é a união, é a fusão de quem? De uma preposição a feminina com um artigo feminino a ou as. Só isso? Não. A crase também é a união da preposição a com o pronome masculino. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, e também com o aquele e o aquela subentendido na oração. Se você dominar isso aqui, você dominou o assunto de crase. A preposição a feminina com o artigo a ou as forma o quê? A ou as craseado. E a preposição a com aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, aquilo e o aquela e aquelas subentendido formam aqueles com crase, aquelas com crase. Opa, aqui é um azinho, deixa eu ajeitar aqui. Aquelas com crase, aquilo e a ou as com crase também. Vamos ver um exemplo de cada um deles para ficar melhor fixado para você esse assunto. Vamos lá. Vamos ver o exemplo agora de crase diante de artigo feminino determinado a. Avisei a moça que o jantar está pronto. Este a craseado indica o quê? Indica que o verbo avise, rege preposição a e indica que o substantivo feminino moça é determinado pelo artigo a. Então, aqui, se aconteceu esta crase, é porque ela tem a preposição a juntamente com o artigo feminino a. Avise a moça que o jantar está pronto. Exemplo 2. Ninguém mais obedece às ordens do chefe. Veja. Ninguém mais obedece. O verbo obedece, rege preposição a e o substantivo feminino plural ordens é determinado pelo artigo as. Então, se essa crase aconteceu com as, isso indica que existe uma preposição e um artigo feminino plural. Como é que você vai ter certeza quando acontecer a crase em determinado contexto? Você vai fazer o seguinte: avise a moça que o jantar está pronto. Você vai pegar o termo, o substantivo feminino, e vai substituí-lo por um substantivo masculino. Nessa substituição, se diante do termo masculino aparecer ao, significa que diante do termo feminino vai aparecer a. Veja, avise a moça que o jantar está pronto.
Avise é o verbo que rege preposição a. E moça é o substantivo feminino determinado pelo artigo feminino a. Então, essa crase aqui, ela acontece por causa dessas ocorrências. No masculino, vai acontecer da seguinte forma. Também vai haver o verbo que rege preposição a, e nós temos o substantivo determinado pelo artigo o. O substantivo masculino determinado pelo artigo o. É por isso que, diante do termo masculino, aparece ao. Aqui nós temos a preposição a e temos o artigo masculino o. Aqui no caso da crase, a gente tem a preposição a e tem o artigo feminino a. Agora você entendeu? Então, diante de um substantivo feminino, vai aparecer a craseado, exatamente para indicar a ocorrência da preposição unida ao artigo. Aqui nós também temos a preposição unida ao artigo. Ficou com dúvida? Substitui o termo, o substantivo feminino, por um masculino. Apareceu ao diante do substantivo masculino, diante do termo feminino vai aparecer crase. Agora, a gente vai ver a ocorrência de crase diante de quê? Dos pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Alônia, mas aquele não é um pronome masculino? Sim. Não existe crase diante de substantivo masculino, verdadeiro. Mas isso aqui é um pronome. Isso aqui, diante desse pronome específico, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, sim, haverá crase, a depender do contexto. Veja, cheguei cedo àquele lugar. Nós temos o verbo cheguei, que rege preposição a, e temos o pronome demonstrativo aquele, que é introduzido pela letrinha a. Cheguei cedo àquele lugar. Para evitar essa cacofonia aqui, cheguei cedo àquele lugar, é que se une essa preposição com o a de aquele. Por isso que o pronome demonstrativo aquele fica craseado. Então fica, cheguei cedo àquele lugar. A mesma coisa acontece com ele no plural. Cheguei cedo, o verbo cheguei rege preposição a, e aqueles é introduzido pela letrinha a. Então, para evitar cheguei cedo àqueles, se utiliza o aqueles craseado. Maria foi àquela loja. Aqui, gente, segue a mesmíssima lógica. Maria foi porque o verbo ir rege preposição, e o pronome demonstrativo aquela é introduzido pela letrinha a. Então, a crase não é a fusão de duas vogais idênticas? Tá aqui. Nós temos o a, preposição com a de aquela, que forma este azinho aqui craseado, ok? Maria foi àquela loja comprar doces. A mesma coisa acontece diante do plural. Esse assunto interessa, interessa rege preposição a, aquelas, que é introduzida também pela letrinha a, que juntas vão formar o pronome demonstrativo aquelas craseado. Observe que para ocorrer a crase sempre vai haver o que, gente? Um termo que rege uma preposição a e um substantivo feminino determinado por a
ou os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquelas, aqueles e aquilo. Finalizando, nós temos João, eu não me referi àquilo que ocorreu ontem. Ou seja, João, eu não me referi, rege preposição a, aquilo é introduzido pela letrinha A também, que juntos formam o quê? A com A forma o aquilo craseado, exatamente para evitar essa cacofonia, certo? Não me referi àquilo que aconteceu ontem. Então, aqui você acabou de ver as 3 ocorrências de uso do quê? Da crase diante do pronome demonstrativo. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pode acontecer ainda que os pronomes demonstrativos, aquela e aquelas, venham subentendidos em uma oração. Quando isso acontecer, a crase também vai ocorrer. Veja, esta camisa é igual àquela. Aquela nessa oração aqui está subentendido. Eu acabei de escrever aqui só para termos didáticos, mas está subentendido aqui. Esta camisa é igual adjetivo que rege preposição a. E aqui nesta oração está subentendido quem? O pronome demonstrativo aquela. Então, eu vou unir a preposição a com o azinho do pronome demonstrativo aquela que está subentendido e, portanto, vai nascer essa crase aqui. E esse acraseado, ele vai indicar exatamente isso. A junção da preposição a com o termo aquela, o pronome demonstrativo aquela. Veja, esta camisa é igual àquela que você vestiu. Só que ao invés de ele utilizar o termo, o pronome demonstrativo aquela, ele utiliza somente a primeira letrinha de aquela para deixar subentendida aqui. Ok? Mesma coisa acontece aqui com o plural de aquelas. Suas ideias são semelhantes às que tive ontem. Veja, suas ideias são semelhantes a aquelas que tive ontem. Então, plural, pronome demonstrativo no plural, com a preposição a, subentendida aqui nesta oração. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar formado aqui o acraseado, indicando o quê? A existência da preposição a com o pronome aquelas feminino. Juntando o a com o azinho de aquelas, se forma esse acraseado. Observe, suas ideias são semelhantes àquelas que tive ontem. Ou, suas ideias são semelhantes às que tive ontem. Eu espero que você tenha entendido até aqui a explicação. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Agora sim, vamos resolver a nossa questãozinha desafio. Vamos ver se você acertou, hein? Vamos lá. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas. Os defensores de sistemas de iniciativa privada apontam a ineficiência e a rigidez geralmente associadas. O verbo apontam não rege preposição. Ele é, inclusive, um verbo transitivo direto,
ou seja, ele se liga aos seus complementos de uma forma direta sem o auxílio da preposição. E os seus complementos são quem? A ineficiência e a rigidez, certo? Então, nós temos aqui o artigo a, acompanhando o substantivo feminino ineficiência, e o outro artigo a, acompanhando rigidez. Geralmente associadas às burocracias governamentais. Aqui, a gente tem o quê? Um adjetivo. Associadas é um adjetivo que rege preposição a. Se ele rege preposição a e nós temos o substantivo feminino burocracias, que é determinado pelo artigo as, nós temos o que para evitar a cacofonia? A união desses termos idênticos. Então, nós temos aqui o acraseado. Associadas às burocracias. Se eu substituísse burocracias por um termo masculino, vamos pensar, vamos supor que esse nome fosse projetos. Projetos é um substantivo masculino. A gente já sabe que na regra geral se diante do substantivo masculino aparecer aos, é porque no feminino vai aparecer crase. Então, vamos fazer essa substituição do substantivo burocracias pelo substantivo masculino projetos. Vamos lá. Associadas aos projetos governamentais. Então, veja, mais uma confirmação de que aqui é a crase. Porque alterando o substantivo feminino burocracias pelo masculino projetos, diante dele vai aparecer aos. Então, sim, nesse caso, a ocorrência de crase está correta. Vamos lá. Geralmente associadas às burocracias governamentais, econômicas, estatais, e sugerem que a competição, artigo feminino que determina o sujeito feminino, competição, certo? E sugerem que a competição, longe de ser perdulária, age como um incentivo à eficiência e ao preparo. Nós temos o quê? O substantivo masculino incentivo. Ele rege preposição a. E nós temos aqui o substantivo feminino eficiência, que é determinado pelo artigo feminino a. Então, se eu tenho a preposição com artigo, eu tenho a ocorrência de acraseado. E essa indicação aqui, ela é confirmada exatamente pelo substantivo seguinte, amores. Olhe, espírito. Espírito é um substantivo masculino. Veja que diante de espírito aconteceu a ocorrência do ao. Então, nós temos, por exemplo, incentivo ao espírito. Se no masculino aconteceu a ocorrência do ao, no feminino vai acontecer a ocorrência da crase. Mais uma confirmação, ok? Age como um incentivo à eficiência e ao espírito empreendedor, conduzindo à queda de preços. Nós temos o verbo conduzindo, que rege preposição a. E nós temos o substantivo feminino queda, que é determinado pelo artigo a. Como a gente já sabe, a união de duas vogais idênticas resulta no acraseado, certo? Conduzindo à queda de preços e a produtos. Neste caso, observe, nós temos a preposição a de conduzindo, do verbo conduzindo,
E nós temos aqui o substantivo masculino produtos. Os produtos. Nós temos a e temos os. Então, aqui não vai acontecer a crase. Aqui, a ocorrência vai ser unicamente da preposição. Veja, conduzindo a queda de preços e a produtos e serviços de melhor qualidade. Agora me conta aqui nos comentários, você acertou essa questão? Eu estou ansiosíssima para saber. A resposta, então, é o item D de deu certo, ok? Eu espero muito que você tenha entendido essa aula. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui, eu vou te responder. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like do amor, isso vai me fazer entender que você gostou e vai me incentivar a trazer mais aulas aqui para você também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!